E aí galerinha, bem-vindos ao Curta Matemática. Hoje vamos para a nossa quarta aula sobre função afim, a nossa 22ª aula no curso da playlist do ensino médio. E hoje o que nós vamos falar, galerinha? Hoje é uma aula rápida, só para falar um pouco sobre a taxa média de variação na função afim. E a gente falou dela já lá em funções, só que agora é especificamente para a função afim. Então vamos lá. A taxa média de variação na função afim é o intervalo, na verdade em qualquer função é isso, né? É a variação de y em um determinado intervalo de variação de x, ou também o quanto que y varia em uma unidade de x. Então vamos lá, vamos fazer um exemplozinho aqui. Um certo carro tem seu gasto de gasolina determinado pela função 10x mais 2, sendo x em litros e y em quilômetros. Tranquilo? Então, com essa função, podemos construir a seguinte tabela. Você tem aí, vamos supor aí os litros, você tem 1 litro de gasolina, 2 litros, até 5 litros. E você tem a função e tem o seu resultado, sua saída em quilômetros. Então, quando você tem 1 litro, seu carro tem a capacidade, esse carro específico tem a capacidade de andar 12 quilômetros. Se ele tem 2 litros, tem a capacidade de andar 22 quilômetros. Se ele tem 3 litros, 32. E assim por diante até chegar em 52. Então, galera, a gente com essa tabelinha aqui, nós podemos já calcular a taxa de variação, mas vamos dar uma olhada primeiro no gráfico. Isso nos leva ao seguinte gráfico que eu fiz com aquele nosso programa que a gente já conhece, né, o GeoGebra. Para quem assistiu às outras aulas, talvez já se acostumou com ele. E também já se acostumou que eu desenho mal, principalmente no computador, então por isso que eu faço no GeoGebra. Então veja que, apesar da gente fazer nele, como a taxa de variação ela é muito grande por unidade, então não dá nem pra gente ver aonde que está no ponto 2. Em x2 a gente nem vê onde é que está no gráfico, apesar de estar bem na beirinha aí, estaria no 22. Ok? Então você vê aí que no eixo y seria quantos quilômetros que o carro tem a capacidade de rodar, e no eixo x quantos litros que ele precisa para isso. Então você vê aí que no 1 deveria estar no 12 e o resto tudo fracionado, ou seja, você não precisaria nem de 2 litros para poder fazer todos esses pontos que está mostrando. Mas a nossa intenção aqui é encontrar a taxa de variação média. No caso, qualquer taxa de variação na função afim vai ser igual à taxa média, ok? Isso é uma propriedade exclusiva da função afim. Não exclusiva, talvez outras funções também executem, mas que você pode falar que uma função de determinado tipo sempre acontece isso é a função afim. Então vamos lá. A taxa de variação dá pra gente ver que dá, mas como o gráfico não tá tão fácil de ver tudo, nós vamos fazer daquela outra maneira nossa, que é com aquela continha, né? Espero que todo mundo tenha visto aquela conta. Então vamos lá, se nosso intervalo é de x entre 0 e 2, o que nós vamos ter? Vamos ter o f de 2 menos o f de 0 sobre 2 menos 0, ou seja, o f do x final menos o f de x inicial sobre o x final menos o x inicial. Então o f de 2 era 22, o f de 0 era 2, então, e nosso x2 e nosso x inicial 0. Nosso resultado, uma taxa de variação igual a 10, turma. Então aí vamos para o segundo intervalo, nós temos aí o x entre 2 e 3, nós vamos fazer a mesma coisa. O f de 3 vai ser igual a 32, o f de 2 vai ser igual a 22, o 3 menos o 2. Esse resultado aí também nos dará 10, né? 32 menos 22 vai dar 10, 3 menos 2 vai dar 1, então próprio 10. Então, a nossa taxa de variação também vai ser 10.
Perceba que para qualquer intervalo que fizermos, o resultado da taxa média de variação sempre será 10. E por que isso acontece? Na verdade, o que isso significa também é que a cada litro que o carro tiver no tanque, ele poderá percorrer 10 km a mais. Isso que a taxa de variação pode significar nesse caso. A taxa de variação é muito usada na física, porque ela realmente dá para você fazer uma leitura interessante em muitos casos sobre ela. Tá, mas por que essa taxa nessa função sempre será 10? Porque de modo formal, o que nós temos é o seguinte: a taxa média de variação da função afim, sendo a função ax mais b e o intervalo, o x inicial diferente do x final, é o próprio a. Ou podemos dizer que se o começo do intervalo, se existe um intervalo, porque se o x inicial for igual ao x final, o intervalo não vai existir, né? Não vai ter uma variação. Só que se existir um intervalo, a sua taxa de variação vai ser o próprio a, o próprio coeficiente que acompanha o x, ou que nós vamos ver na próxima aula, o coeficiente angular. Tranquilo? Então, é uma propriedade específica da função afim. E é isso, vimos aí taxa média de variação. Foi uma aulinha bem rápida hoje, porque é um assunto realmente curto. Se estiver estudando, faz exercício sobre o assunto, é bem rápido, é até interessante. Tem bastante aplicação. E é isso aí, galera. Curta matemática.